quero agradecer a oportunidade de estar participando deste evento que está incrível. Agradecer pelo convite, é uma honra para mim poder estar aqui e trazer um pouco do meu conhecimento, de tudo que eu aprendi no meu autodesenvolvimento com o processo de maternidade e hoje ajudando outras mulheres. É uma honra para mim poder falar para você hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Juliana Molato, eu sou coach para mulheres. Eu sou formada em administração de empresa e atuei cerca de 7 anos no mundo organizacional. E eu trabalhava na área de logística internacional, uma área muito dinâmica e lógica, um pouco diferente do que eu faço hoje. Isso é interessante na minha história. Quando eu trabalhava nessa empresa, o meu sonho era ser uma executiva. Eu era dentro da empresa a pessoa faz tudo. Eu fazia tudo eu estava envolvida. Todos os projetos eu trabalhava e estava engajada. Eu acreditava verdadeiramente que, sendo assim, eu conseguiria ser uma executiva. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que este sonho não era meu. Eu não tinha tanto mais essa vontade de ser uma executiva. E eu comecei a ficar insatisfeita com o meu trabalho, principalmente com os meus resultados dentro da empresa. Foi então que eu conheci a PNL, Programação Neurolinguística, que em resumo é a programação da mente através da linguagem. É como as pessoas funcionam. E quando eu conheci isso, eu gostei muito dessa área e comecei a trilhar um caminho para o desenvolvimento humano. A princípio, eu queria conhecer a PNL, talvez para fazer treinamentos dentro da própria empresa, porque eu gostava muito do que eu fazia. Mas, com a maternidade, tudo mudou. Foi aí a grande mudança. Foi então que começou os meus questionamentos. O que eu gostaria para a minha vida? O que verdadeiramente eu ensinaria para o meu filho? Com aquela vida de uma empresa, trabalhando 10 horas, como eu poderia estar presente na vida do meu filho? Sem nenhum julgamento, mas para mim, ser uma boa mãe seria poder levar o meu filho para a escola e poder buscá-lo, poder participar das reuniões, poder participar do primeiro passo, dos primeiros momentos. E quando eu me questionava sobre isso, eu percebia que dentro da empresa talvez isso não fosse possível. Foi então que eu me questionei o que eu faria da minha vida para poder ser a mãe que eu gostaria e tomar uma decisão. O que eu faria? Quais seriam os próximos passos? E aí que o universo me trouxe a resposta. Quando eu ia voltar da licença maternidade, a empresa me demitiu. Para mim foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Primeiro, porque foi a resposta de que eu estava no caminho certo. E segundo, pela oportunidade de vivenciar todos os dias ao lado do meu filho. Poder participar do primeiro passo, do primeiro sorriso. E eu fiz isso, eu pude ser mãe por tempo integral por 2 anos. Ainda que tiveram muitos momentos muito felizes, eu sentia que algo estava faltando. Eu descobri, nessa dúvida do que estava faltando, que eu tinha deixado de lado a minha mulher, a Juliana profissional. Eu estava atuando tanto como mãe e a minha parte profissional estava adormecida. Isso estava me incomodando. Eu tinha tentado, já ao longo desses 2 anos, ser consultora, trabalhar numa empresa, mas nada disso fazia sentido para mim. Foi então que eu decidi trabalhar com coaching, que eu decidi colocar em prática tudo que eu havia aprendido dentro da PNL. E eu busquei esse caminho. Hoje eu atuo como coach para mulheres e eu ajudo as outras mulheres a incluir a maternidade em sua vida, conquistar o seu equilíbrio pessoal e profissional e ainda assim ser mais autônoma, com leveza e serenidade. E quando nasce uma mãe sozinha, as pessoas que deveriam apoiar, que poderiam estar por perto,
são as primeiras a dizer: agora a sua vida acabou. O seu filho não vai dar certo. Se for uma menina, então, as pessoas podem te falar: ela vai pelo mesmo caminho que você, vai dar errado como você deu. Filho de mãe solteira ou de mãe sozinha se envolve com droga, vai mal na escola, tem problemas de relacionamento. Essas são todas as previsões negativas que as pessoas que estão próximo de uma mãe sozinha fazem assim que sabem da grande notícia. E qualquer coisa que diga o contrário disso faz com que a mãe se sinta culpada. Afinal de contas, o que as pessoas que ela mais ama está falando precisa ser verdade. Ela assume como verdade que realmente agora a sua vida acabou. E então, essa mãe cai nas 3 armadilhas, que eu acredito que é o que faz a mulher se tornar infeliz, ou que é o que impede você, mulher, de ser feliz. E a primeira armadilha, que eu acredito, é quando a mãe se torna durona. É aquela mãe que é muito rígida, se torna uma pessoa rígida para o seu filho. Nada pode, tudo tem que ser do jeito que ela quer. É aquela mãe que, na ausência do pai, ela quer simplesmente dar limites. Ela quer ser o limite. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu tô mandando e pronto. Esta é a frase e é o lema de uma mãe durona. Isto é uma armadilha, porque o seu filho, ele não precisa só de limite. Ele precisa também de afeto. A segunda armadilha que eu acredito é quando a mãe se torna indulgente. Afinal de contas, seu filho já não tem pai. Tadinho, ele pode tudo. Deixa ele fazer isso, só dessa vez. Ou então, dá uma colher de chá para ele na escola. Olha só, ele já não tem pai mesmo. O que tem de mais ele fazer tudo o que ele quer? A mãe indulgente, ela enche o filho de presente para satisfazer a culpa que é dela como mãe. Afinal de contas, você já não conseguiu dar um pai para o seu filho, então vamos dar presente. A mãe indulgente não tem limite, só tem o que ela acha que é carinho e afeto, que é a liberdade. É poder fazer tudo e poder ter tudo. E a terceira coisa que eu acredito que acontece é a mãe se anular, porque ela precisa ser pai também. Então ela precisa assumir o papel de mãe e o papel de pai ao mesmo tempo. Para poder assumir esses 2 papéis, ela não tem tempo de cuidar dela mesma. Ela vai cuidar simplesmente do filho. Ela vai falar sobre o filho, ela vai falar sobre a maternidade, sobre os problemas de ser mãe sozinha, de ser mãe solteira. E ela, imagina, ela não tem importância. Afinal de contas, ela tem tanto trabalho. Ela precisa ser mãe e pai ao mesmo tempo, trabalho em dobro. Isto também é uma armadilha, porque o seu filho precisa de uma mãe e não de uma mãe e pai. E isso acontece porque existe uma crença de que cabe à mãe dar o afeto e pai dar os limites. Agora eu trouxe para você uma possibilidade, melhor, 3 possibilidades que pode te ajudar. E a primeira delas é você se contentar em fazer o seu 100%. Você não precisa ser mãe e pai. Você não precisa fazer 200%. Contente-se em ser apenas 100%, em ser mãe por inteira. Pois cabe à mãe, sim, dar afeto e também dar limite. Cabe ao pai dar afeto e também dar limite.
Isto não é um papel distinto, os dois podem fazer a mesma coisa. Existe uma psicóloga argentina que eu acompanho o trabalho dela e eu gosto muito do que ela escreve. Em um dos livros dela, ela diz que tem uma fase da criança, a partir dos 2 anos, que a criança precisa de uma referência masculina. Isto é importante para o desenvolvimento. Agora ela diz também, o que eu achei muito interessante, que a criança não precisa que esta referência masculina seja um pai. Essa referência ela pode ser substituída pelo avô, por um amigo próximo. O que é importante é que essa pessoa esteja presente na vida da criança. Então, a minha dica, o que eu trago para você hoje é liberte-se, contente-se em ser apenas o seu 100%. Você não tem que ser mais que isso. Você precisa ser inteira como mãe. É isso que o seu filho precisa. Segunda coisa que eu acredito que pode te ajudar é que você pense, reveja e decida qual é a história que você quer contar para o seu filho. Qual é a história que você está contando para você mesma? Você é uma vítima da situação? Você fez um erro? Você se sente culpada? Ser mãe solteira te faz se sentir errada? Se você pensa assim, se você se sente uma vítima e se você sente que o seu filho é um erro, naturalmente você vai transferir para ele esse papel de culpado e você vai cobrar dele como se fosse o seu devedor. Você vai querer que seu filho faça o que você não fez. Vai querer que ele conquiste o que você não conquistou. Afinal de contas, é por causa dele que você não realizou os seus sonhos. É por causa dele que você não foi campeã. É essa a história que você vai contar? Você vai viver a vida cobrando do teu filho um preço que ele não pode te pagar. Vai contar para ele a história de que ele é culpado e vai querer que ele seja bem-sucedido? Vai tomar as decisões por ele ou não? Você não vai tomar as decisões, mas você vai influenciá-lo de tal forma que ele vai se sentir culpado e vai tomar as decisões por você. É isso? É esse o preço que você cobra do teu filho? Afinal de contas, ele é culpado de tudo que você fez de errado. É como mãe de Miss, que quer que a filha dê certo e consiga o reino que ela nunca conseguiu, porque a gravidez impediu de realizar o sonho. Ou então, você vai fazer diferente. Você vai contar para o teu filho a história de vítima, de coitadinha da situação, e vai torná-lo uma vítima também. Vai fazer com que ele tenha um papel de vítima na sociedade, vai ficar pensando que ele sempre tem que ter um descontinho. É aquela mãe que vai na escola e pede pro filho passar de ano. Afinal de contas, tadinho dele, ele foi injustiçado pela situação. Ele não tem pai. Você também, tadinha de você. Você também não teve oportunidade. Foi vítima da situação. Ou você vai escolher contar uma história para o seu filho da verdade que aconteceu. Ou você vai decidir deixá-lo tomar a vida dele, decidir as coisas dele e seguir o caminho dele como uma pessoa independente de você. Qual é a história que você decide contar para você mesma e depois para o seu filho? Pense nisso. Como você está construindo essa história para vocês? E a terceira coisa que eu acredito é dê ao seu filho a garantia de afeto, não a certeza do certo, não a certeza de que tudo vai dar certo. Não subestime a capacidade do seu filho de compreender a verdade. Diga o que aconteceu com transparência, claro, de uma forma que ele consiga compreender, de uma forma simples, mas sempre a verdade, com transparência.
Diga a ele, por exemplo, somos um time, com menos jogadores, é claro, mas nós vamos chegar ao final e seremos campeões. Diga para ele, talvez, algo como: em algum momento houve amor entre mim e seu pai, e deste amor nasceu você. Ainda que ele decidisse não assumir esta relação ou a situação, em algum momento no meu coração eu agradeço ele por ter existido, porque ele me deu um maior presente, que é você. E eu decidi seguir a minha gestação e estar aqui com você ao meu lado. E eu te garanto que aconteça o que acontecer, eu posso estar aqui com você. Eu estou presente, eu garanto a você o meu afeto. É importante também você dizer para o seu filho que você tem medo, que você tem insegurança e que você não sabe o que vai acontecer no futuro. Porque quando você faz isso, ele compreende e se identifica com você. Por exemplo, diga a ele: eu também tenho medo. Eu, quando decidi ser sua mãe, eu não sabia bem ao certo o que vai acontecer. Mas ainda assim, com medo e insegurança, eu garanto a você que estarei ao seu lado. Eu te amo, eu estou aqui, conte comigo. Seja verdadeira com o seu filho. Isso vai fazer ele se sentir mais próximo de você. Ele vai se identificar com as suas palavras e te reconhecer. Vocês vão construir juntos uma relação de confiança. Ele sabe, dentro da capacidade de compreensão dele, que você também, assim como ele, tem as suas incertezas. E que você conseguiu superar e que você está conseguindo caminhar. Se você conseguiu, ele também vai conseguir. Com isso, você constrói no seu filho uma capacidade muito maior de ser um cidadão fortalecido, uma pessoa que tem habilidades de lidar com situações talvez não tão boas. Este é o seu papel de mãe. Garanta ao seu filho o seu afeto. Não caia na tentação de querer garantir a vida dele, garantir que tudo vai dar certo. Nenhuma mãe, ninguém tem este poder. Você que é mãe, você também não tem este poder de garantir o futuro. Você tem um grandioso poder de garantir ao seu filho o seu afeto e presença. E isso vale mais do que qualquer certeza. Este é o melhor presente que você pode dar para construir uma relação. E se você ainda tem medo ou dúvida de que filho de mãe solteira ou mãe sozinha pode dar certo, olhe para mim. Isso mesmo. Você me acha desajustada? Você me acha uma revoltada? Não, eu acho que não. Eu também sou filha de mãe solteira. A minha mãe, ela errou muito, mas ela não fracassou. Porque eu estou aqui, ajudando outras mulheres. Eu dei certo, eu fiz diferente, eu pude demonstrar a todo mundo que aquela frase que talvez a minha mãe tenha ouvido, que a vida dela acabou e que eu seria uma pessoa que daria problemas na escola ou me envolveria com droga, eu tô aqui e eu posso te dizer que nada disso aconteceu na minha vida. Que entre os erros e acertos da minha mãe, ela foi um sucesso. Ela me ensinou tudo o que eu precisava saber para chegar até aqui e poder falar um pouco para você da experiência. Talvez você possa visualizar em mim o que será de você e do seu filho. Hoje eu ajudo mulheres a incluir a maternidade em sua vida de uma forma tranquila, que traga leveza, serenidade, autonomia nas suas decisões. Isto é possível através do processo de coaching.
eu te convido agora a imaginar você daqui 20 anos. A imaginar o seu filho ou a sua filha, assim como eu, uma pessoa que deu certo, o resultado de todo o seu trabalho, o resultado do seu trabalho como mãe, que será um sucesso. Você, junto com o seu filho, ainda vai poder contar histórias, muitas histórias, de coisas ruins, talvez, mas de muitas coisas boas. Afinal de contas, é isso que faz a vida valer a pena. As coisas boas que passamos servem para aprender e as coisas felizes servem para agradecermos. Agradecermos quem somos e as pessoas que passam por nossa vida. Agradecer a mãe que você pode ser, ainda que sozinha, mas 100% inteira. Imagine você. Qual é a cena que lhe vem à mente agora, daqui 20 anos? Qual é a história que você me contaria, que você viveu ao longo desses anos com o seu filho? Qual foi a história que você decidiu contar? Foi de vítima? Foi de culpado? Ou foi de uma história verdadeira, foi de verdade? Que mãe você decidiu ser para o seu filho? A mãe durona? Indulgente? A mãe que deixou tudo de lado para viver apenas para o filho? Ou a mãe que conseguiu, acima de tudo, ser uma pessoa, ser uma boa mãe, ou ser simplesmente a melhor mãe que você pode ser? Ser tudo que você tem de melhor. E contribuir e libertar o seu filho para que ele possa ser a melhor pessoa que ele tem dentro dele. Porque quando você cuida de você, quando você entende o seu papel de mãe, você liberta o seu filho para ele ser quem ele é, para que ele escolha para a vida dele o que ele quer fazer. Ele se sinta livre para se relacionar com as outras pessoas, para construir a história dele de sucesso. E essa cena sua com o seu filho daqui 20 anos, eu tenho certeza que ela vai acontecer. Acredite você também. Assuma o papel principal da tua vida. Seja você a protagonista da sua história. Eu espero ter contribuído com o que eu trouxe para você hoje e que você possa refletir e decidir qual história você vai contar para o seu filho e neto, qual a mãe você vai decidir ser, como você vai decidir falar, dividir, viver os seus papéis. Qual a relação que você vai construir com o seu filho a partir de agora? Vai ser baseado numa verdade, numa transparência, dando liberdade para que ele seja quem ele é? Ou ainda não? Ou você ainda tem medo de dar errado? Ou você ainda, talvez por alguma razão, esteja presa nas armadilhas que eu te falei? E se você neste momento pensa que você está presa nessas armadilhas, pergunte a si mesmo: o que você, somente você pode fazer para mudar a sua história? Eu acredito, vivencio isso, ensino isso às minhas coaches. Você é a única responsável pelo seu resultado. Então decida agora qual é a sua história. Se em algum momento você não se sente segura e pronta para isso, se pergunte: o que ainda falta? O que você precisa encontrar para que você se dê a oportunidade de ser uma mãe solteira e feliz? Eu acredito que isso é possível. E você? Você acredita? Conte comigo sempre e obrigado por estar comigo até agora.